terceiro episódio do podcast Saúde Sem Evidência. E sem mais demora, vou fazer a minha convidada entrar para que vocês a possam conhecer. Seja bem-vinda e obrigada por ter aceito Obrigada. o meu convite. E queria que começasse então por se apresentar. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou médica, trabalho com medicina funcional aqui atuo no Brasil, né, onde eu moro, mas na verdade eu atendo pessoas de vários lugares, tanto do Brasil, né, vários estados, mas também fora do Brasil. E da minha formação, eu venho de uma formação tradicional, né? Formei em medicina na Universidade Federal de Minas, Minas Gerais. Fiz residência em anestésio, fiz um R4, né, que é uma subespecialidade da anestésio em clínica de dor. Fiz uma residência em acupuntura médica, e foi lá que eu descobri uma outra medicina que eu estava em busca, inclusive, mas que não sabia, né, por onde ir, porque naquela época em que eu fiz essa formação, não se falava tanto da medicina integrativa, muito menos da funcional, até mesmo a acupuntura, que é uma medicina milenar. Sim, Na sim. faculdade, a gente nunca falou sobre isso, enfim. Então, foi uma descoberta. E aí, aprofundando e enfim, me abrindo, né, para outras oportunidades depois da acupuntura, aí eu acabei descobrindo a medicina funcional. E quando eu iniciei o consultório, eu até atuava com acupuntura. Hoje eu indico muito meus pacientes para irem, adoro, acho fantástico, mas eu fico mais atuando com a parte clínica da medicina funcional, também não atuo mais na anestesiologia, e trabalho muito com terapias nutricionais, terapia neural, enfim. Então, hoje eu atendo de tudo. Tem alguns pacientes que chegam, né, com umas demandas mais específicas, Exigentes. especialmente de autoimunes, muita Pois, demanda, mas eu atendo o que o paciente, né, quiser, assim, a demanda dele eu atendo, porque é sempre voltado para essa avaliação sistêmica, a atuação de claro. fazer a avaliação do organismo como um todo, de todos os sistemas, integrar isso, e se houver necessidade de encaminhar o paciente para uma subespecialidade, eu encaminho, Claro. mas primeiro a gente organiza a casa. É isso. Doutora, a maioria dos profissionais que eu acompanho, chegou aqui um bocadinho à medicina funcional, a esta história de medicina um bocadinho diferenciada, tem um passado assim um bocadinho que traz alguma carga dolorosa, digamos assim. E eu sei que a doutora teve um diagnóstico de tiroidite de Hashimoto muito cedo, ainda era uma criança, tinha apenas 9 anos. Fale-nos um Isso. pouco de como é que foi conviver com este histórico, digamos assim, e poderá isto também, de certa forma, tê-la empurrado um bocadinho até ao que faz hoje, digamos assim? Nossa, não tem a menor dúvida disso, com certeza. É, então, assim, quando eu entrei na faculdade de medicina, o ciclo básico, que é aquele ciclo que a gente estuda a fisiologia do organismo, bioquímica, a própria fisiologia, enfim, eu adorei. Depois que a gente, aqui naquela época, a medicina, o curso nele era dividido dessa forma, com um ciclo que eles chamavam de básico, que é esse que a gente analisa e estuda mais sobre o sistema, o funcionamento do corpo, modus operandi, a fisiologia. E depois um ciclo que eles chamavam de profissionalizante, que aí a gente aprofundava mais na matéria da medicina. E aí foi um período que aí eu já comecei a não gostar. Porque, na verdade, a gente fazia avaliação do paciente, estudava muito farmacologia, prescrição de remédio, e, e na prática eu via que não resolvia. Então, isso já começou a me incomodar. Então, teve esse histórico, e depois
que eu saí da faculdade, formei, fui para residência médica, eu tive um segundo diagnóstico de autoimune. Então, eu tive, como você disse, o primeiro aos 9 anos, Hashimoto, com Uhum. hipotireoidismo, já abriu o quadro com hipotireoidismo, e era um quadro de Hashimoto, mas que naquela época a única coisa que faziam era dar o hormônio da tireoide sintético, o T4. Enfim, e aí eu comecei desde os 9 anos a usá-lo. Hoje, olhando para trás, eu identifico que eu tinha vários sintomas da doença autoimune do Hashimoto que não tinha sido tratado, porque não teve nem sequer orientação a respeito de como conduzir o quadro. É, então, eu não fiz nada mais específico para isso, eu só tomava o hormônio da tireoide, mas nada tão grave assim. Fomos até a residência, e aí na residência, aí, na verdade, houve dois fatores assim que eu entendo que fizeram o copo transbordar de vez. O estresse da residência, porque é um período assim de muito estresse, são 3 anos que a gente não dorme direito, não come direito, é muito cobrado, então, tem uma vida muito corrida. É, E no último período da faculdade, eu coloquei também o silicone, a prótese de mama. Então, acho que esses dois fatores, especialmente para uma pessoa que já vinha com um histórico de autoimune há Pois. muito tempo, então, e não estava tratada, porque eu só tomava hormônio da tireoide, que a gente sabe que não é suficiente para o tratamento nem do hipotireoidismo, nem do Hashimoto. E aí eu desenvolvi a gastrite atrófica autoimune. Nessa época aí, a minha saúde sentiu muito. Então, eu já percebia que eu não estava satisfeita, assim, com o que a anestesiologia e a rotina de trabalho iria me oferecer. Né? Eu já escolhi anestésio meio que por exclusão, porque como na faculdade, eu disse, né, que a gente passava ali pelos ambulatórios e eu não gostava muito assim do resultado que a gente oferecia para o paciente, eu não vou para a clínica então, porque ficar atendendo assim e não resolver o problema, isso eu não quero. Aí eu fui para anestésio, mas um estilo de vida também que eu vi que não era o que eu queria, somado com essas questões de problemas de saúde individuais que surgiram, aí também não foi me oferecido nenhum tratamento depois do diagnóstico da gastrite atrófica autoimune. O que você tem que fazer é só repetir a endoscopia, porque tem um risco aumentado de câncer. Ponto final. Então, assim, e aí eu não estava bem, não estava. Então, eu vivi muito do que os pacientes contam, eu sei o que que é, porque eu vi Pausou a sua imagem. satisfação, Deixe... voltou, Pausou, deu uma agora congelada. voltou. Sim, Isso. terminei de ouvir onde disse que viveu muito do que os pacientes lhe contam hoje em dia, que imagino que seja importante. Isso, então eu já sei o que que eles estão falando. Então, diante disso, né, da insatisfação com a prática médica, porque não era o que eu queria, diante do meu próprio estado de saúde, que não estava bem, que ninguém também me oferecia o que fazer dentro da Claro. abordagem convencional, só repetir exame, repetir a endoscopia, porque tem um risco aumentado de câncer de estômago, por causa da gastrite atrófica, e aí, é só isso. Então, assim, não tava bom para mim. Foi por isso que eu continuei essa Foi busca, né, e procurar. fiz dentro da clínica de dor, no modelo tradicional, eu não Claro. achei nada. Também não gostei. Achei que foi uma área assim que me mostrou muito o que não fazer com o paciente, porque basicamente é só remédio, muito efeito colateral, e eu também não segui por essa linha. Mas dentro da acupuntura, aí sim, aí eu comecei, agora eu estou pisando num solo que tem mais a ver com o que eu estou buscando. E foi por isso. Então, de fato, tem todo esse histórico aí de insatisfação, tanto com a abordagem da medicina convencional, e viver isso na minha experiência, observar como que a minha saúde tinha deteriorado, e aí surgiu, né, que não foi simplesmente do nada, mas veio essa possibilidade aí da medicina funcional e aqui estou eu. Uhum. E isto é aquilo que diz, eu acho que ainda hoje acontece. Diagnosticam-se muitas crianças e adultos, enfim, e nunca se fala desta questão dos sistemas estarem todos interligados
e daquilo que a doutora fala no seu dia a dia, a questão da pergunta do intestino. Como é que o intestino, toda a gente pergunta, como é que o intestino está ligado a isto tudo? Porque as pessoas, normalmente, quem é leigo, sobretudo quem é leigo, eu sou de formação de base da engenharia civil, portanto não tem nada a ver com isto. Para nós, ler Uhum. rótulos é coisa para nutricionistas, para médicos, e portanto ninguém nos diz que o que nós comemos não vai só parar ao nosso WC. Portanto, isto tem aqui uma série de coisas e as pessoas ainda hoje têm muita dificuldade de perceber de que forma é que, se nós estamos a comer e se os alimentos passam pelo intestino, como é que estamos a ter tantos sintomas e tantos problemas fora do trato gastrointestinal? Que temos doenças autoimunes e temos imensas doenças sistémicas. Que mecanismos é que o nosso corpo tem? Como é que ele se comunica? De que forma é que o nosso sistema fica tão desorientado? É, eu costumo dizer que assim, os órgãos não têm paredes entre eles. Então, se um órgão adoece, isso progride e adoece todos os outros órgãos. Agora, eu quero enfocar em dois órgãos, assim, dois sistemas que estão diretamente relacionados com esse mecanismo de como aquilo que acontece no intestino não fica no intestino e acaba tomando dimensões sistêmicas e Claro. afetando outros órgãos. Primeiro, o sistema imune. Então, o intestino inflamado, ele adoece o sistema imune. Como? Porque a maioria das nossas células estão ali no sistema imune, não por um acaso, por um motivo de defesa, porque o intestino é uma interface extensa, Claro. enorme, entre o externo e o interno. Então, você tem que ter um batalhão ali mesmo para fazer essa triagem, selecionar o que entra e o que não entra, o que fica no intestino, mas à medida em que a gente vai deteriorando a qualidade desse sistema, isso vai interferindo no funcionamento do sistema imune. Essas células que estão ali diretamente nessa interface, né, do lúmen intestinal e que estão, obviamente, em contato também com a corrente sanguínea, porque elas estão transitando. Elas estão ali, mas elas estão transitando. Elas vão para a circulação sanguínea e, estando na circulação sanguínea, elas vão para outros órgãos. Então, quando a gente começa esse processo de comer e comer demais, aquilo que não deve, e comer com muita frequência, que é outro problema que eu falo muito com os pacientes, a gente não tem condições de digerir se a gente come toda hora, a cada 2, 3 horas, por exemplo, que é algo que a cultura ocidental pregou nos últimos anos. Então, assim, a gente não digere isso tudo. E o que não digere acaba virando toxina. Então, essa toxina primeiro vai intoxicar ali o intestino e as células do sistema imune. E, como eu disse, depois essas células do sistema imune, em mau Uns com os funcionamento, vão outros. começar a interferir no funcionamento dos outros órgãos. Então, sistema imune e outro órgão é o fígado, que também é um órgão assim essencial, porque é um órgão que detoxifica, é um órgão que produz antioxidantes, é um órgão que elimina toxinas, é um órgão que faz parte da metabolização hormonal. Então, assim, vocês estão vendo que a gente já começou a mexer, por exemplo, com hormônios, com mais toxinas. E toda a drenagem, eu gosto de deixar isso claro na mente dos meus pacientes. Toda a drenagem do intestino, tudo que passa ali, é primeiro recolhido pela circulação sanguínea. E o primeiro órgão que recebe isso, fora o sistema imune, né? Que poderia ser considerado como órgão, mas fora ele é o fígado. Então, toda aquela circulação ali que vem do intestino, o primeiro órgão, para onde que vai? Para o fígado, porque é outra barreira também de proteção também. Claro. Porque o fígado, ele é também um órgão do sistema imune. Só para vocês terem ideia de como, assim, tudo está integrado. As várias funções que cada órgão, cada sistema executa. Então, o fígado, olha para você ver. A gente falou em detoxificação, metabolização hormonal, é um órgão imune, é um órgão é, de produção de antioxidantes. Então,
como que todos os órgãos têm várias funções, então é isso, sabe? Vai transbordando, quando começa a adoecer o fígado, não só no começo, mas também em outras etapas, é claro que é outra forma como isso também toma repercussões sistêmicas. E aí o organismo vai inflamando, né, cada vez mais e os outros órgãos alterando suas funções. Claro. Em relação às queixas, quando começam, lá está, a acontecer estas, eh, tanto a circulação das toxinas, aquilo que estava a falar dos sistemas não estarem a funcionar bem, e quais sintomas é que nós podemos deixar aqui para os nossos ouvintes, assim, mais comuns na sua prática clínica, que podem ser, imagino eu, mais intensos, se calhar numa fase mais avançada, ou não, não é? Porque às vezes as coisas vêm assim meio escondidas. Mas até sintomas mais ténues, digamos assim, que as pessoas, já ninguém liga muito, nem os profissionais, nem as pessoas tendem a valorizar muito e que depois acabam por se tornar uma cascata. Qual é a É, sua qual- experiência? qualquer sintoma deve ser valorizado, qualquer um. A questão é que às vezes as pessoas, como você disse, elas não enxergam, não entendem que aquilo é um sintoma, acham que é normal, mas normal é funcionar bem, né? Uhum. A saúde é o silêncio dos órgãos, né? Tem uma frase que diz isso. Nesse sentido, assim, não é para você ter incômodo algum. Então, se a pessoa tem fadiga, falta de energia, eu tenho um sono depois do almoço, eu preciso dar uma. Não é normal. Normal é dormir à noite. Essa queda de energia em qualquer momento ao longo do dia, isso é um sintoma. Gente, Uhum. é para ficar bem durante o dia. Eu como e sinto pesado. Eu como e tenho sono. Isso é sintoma. Ou eu tenho dificuldade para acordar. Eu acordo, eu demoro, eu preciso tomar café, porque se eu não tomar café, eu não acordo. Tá errado. Isso é outro sintoma. Dores articulares. Pois é, não é para ter dor, gente. Dor em lugar nenhum. Dor é um sintoma. Então, dor articular, dor de cabeça, dor em qualquer parte do corpo. Então, essas questões sistêmicas, né? Alteração de pele, acne, descamação, queda de cabelo, dermatite. Às vezes a pessoa já é até um grauzinho a mais, já dermatite, já recebeu até um diagnóstico, é uma dermatite. Mas isso é um sinal de alteração, fora os sintomas intestinais. Porque isso tudo aí já conta pra gente que essa pessoa tem problema no intestino. Mas tem os sintomas mais claros, né, de adoecimento do intestino, gases, distensão abdominal, alteração de hábito. Então, meu intestino varia. Às vezes ele está preso, às vezes solta, às vezes tem uma diarreia, do nada, depois volta, não está normal. Pois é, Então, pois é. isso é sintoma também. E Sim, comum, sintomas comuns. acaba por ser, lá está, uma coisa que as pessoas normalizaram. Eu própria, que tive muitos anos também sem conhecimento desta medicina mais funcional e convivi anos e anos porque era normal ter enxaqueca, é normal. E as pessoas já deixam de se preocupar, mas pronto. E depois temos outra questão em relação, temos a alimentação. E temos, sem tentar aqui demonizar nada, porque é o mundo em que vivemos e é, ponto, mas existem outras coisas para além da comida que podem também contribuir para esta questão toda que estamos aqui a falar, portanto, as ditas toxinas, e que estamos expostos, no dia a dia, sem nos apercebermos. Eu queria que a doutora falasse um bocadinho sobre isso para consciencializar também os nossos ouvintes, dar aqui alguns exemplos das toxinas assim mais comuns, até que algumas se calhar pede aos seus pacientes para terem um bocadinho mais de cuidado, e que, de certa forma, nos predispõem a uma maior probabilidade de vir a ter estes problemas autoimunes e outras condições. Perfeito. É, esse tema é super importante porque a gente está imerso num mundo que tem toxina em todos os lados, não por um acaso, tá? Assim porque a gente não preocupou com isso.
E a gente continua produzindo muita toxina. E quando a gente fala vamos jogar fora, do ponto de vista do mundo, não existe fora, tá todo mundo aqui. A gente e as toxinas que a gente está produzindo, mas tá tudo Exatamente. aqui. Então, isso de alguma forma, de várias formas, acaba voltando para a gente. Então, se você joga no rio, em alguma medida isso vai voltar para a água que está na sua casa. Isso O vai ciclo. contaminar o lençol freático, porque a- entra no solo, desce e vai para lá, e depois coleta essa água e volta. Né? Uma das formas como esse ciclo, né, acaba gerando, trazendo de volta aquilo que a gente Uhum. tenta jogar fora. Bom, mas esse assunto também eu gosto de deixar claro o seguinte: não é para deixar ninguém neurado. Sim, sim, É sim. claro que tem uma importância e a gente tem que dar relevância para ela, inclusive em reduzir essa carga tóxica que a gente está jogando no ambiente, às quais estamos expostos, mas a gente vai tomando consciência e fazendo cada vez mais aquilo que está ao nosso alcance, mas sem desequilibrar, sem que isso vire uma neura. Então, mas vamos lá. Coisas básicas. Você acorda, escova o dente. A água tem flúor, a pasta de dente também. O flúor, especialmente nessa quantidade a que a gente está exposto diariamente, é toxina. Ele é neurotóxico, por exemplo. Então, não tem necessidade desse tanto de flúor ao qual a gente está exposto. Então, tá na água. E aí eu tô falando do flúor, mas tem outras toxinas que acabam vindo na Também. água também. É por isso, inclusive, que hoje eu recomendo, se a pessoa tiver possibilidade, de quando for beber água filtrada e cozinhar também, porque tem gente que não tem essa noção. Vai cozinhar e Sim. usa a água da torneira. Não é uma água adequada. Cozinhar sempre com água filtrada, mas usa um filtro de melhor qualidade. Hoje existe no mercado filtros que têm uma capacidade melhor de retenção de toxina e purificação da Claro. água. Enfim, então esse é um ponto importante. A pasta de dente, desodorante. Vou citar só um problema do desodorante, que é o alumínio. E alumínio também está em tudo, inclusive no ar. Pois é. Então, usa um desodorante sem alumínio. Ele é também uma toxina, especialmente nessa quantidade toda a que a gente está exposto. Os alimentos. Pois é, os alimentos também, se a gente considerar a quantidade de defensivos agrícolas, que tem lá sua importância, provavelmente tem sim, na produção, né? Você está me ouvindo? Sou, estou. Que às vezes dá uma paradinha. Parou a imagem, Ah, parou, mas eu estava a ouvi-la bem. perfeito. Então, os alimentos, né, têm essa carga aí dos defensivos agrícolas, que provavelmente tem sua importância na produção, mas é toxina, tem efeito Pois. tóxico. Então, na medida do possível, se conseguir comprar orgânico, melhor, Melhor. né? Pois. Especialmente se come em casa, que é outra coisa que eu acho que é bem legal, assim, e é recomendável, se possível. Porque muita gente acaba comendo em restaurante, né? Vai trabalhar, passa o dia inteiro fora de casa, que hoje a Não realidade é essa. consegue Volta em casa só à controlar. noite. Pois. É, mas, eu consigo comer no final de semana. Beleza, já é alguma coisa. Claro. Então, essa seleção. E olha que eu nem estou falando dos industrializados, porque aí já é Pois. outro problema. Eu estou falando de comida de verdade. É, Sim, sim, uma sim. comida de. É. Senão entramos Então, se num puder bando de usar. toxinas ainda maior, que é, pronto, aí é muito difícil. Exatamente. Então, se puder usar o orgânico, melhor, né? A água, maquiagem, que é outra questão. Tem gente que, né, usa esses produtos diariamente. Diariamente. Imagina o efeito que isso tem em 10, Sim, 20 sim, sim. anos. Essas maquiagens, elas têm metais tóxicos, elas têm chumbo, às vezes, tem alumínio. É, Vou te dizer que antigamente, não sei hoje, né? Às vezes, a depender de cada país, isso pode variar, mas tinha produtos até para criança, porque às vezes você me fala, para Sim, criança é sim, sim, bom. sim. Não, não Não. existe isso. Não necessariamente. Então, até uma paciente minha, há pouco tempo, me disse que não sei se foi uma sobrinha dela, estava brincando com uma coisinha dessa, não sei se era batom, esmalte,
E aí ela pegou, por curiosidade, para ver a composição. Tinha mercúrio. Mercúrio num negocinho desse. Pois. Então, e às vezes tem nesses produtos de maquiagem também. Então, hoje, esse mercado dos produtos clean label, tem crescido muito. Eu recomendo também, né? Na Uhum. medida do possível, usar isso. E creme hidratante é outra coisa que, olha, é muito difícil encontrar um creme hidratante que não tenha toxina. É melhor hidratar. Ah, eu quero hidratar a pele, uso óleo. Tem óleos Uhum. que são de composição de um ingrediente só, óleo de amêndoas, tem óleo de gergelim, que pode ser usado também, inclusive de algumas formas mais específicas, até com efeito assim para auxiliar na harmonização do funcionamento do corpo. Óleo de rosa mosqueta. Então, estou só dando poucos exemplos, mas esses óleos são melhores do que os cremes hidratantes. O cheirinho, o perfume, que é toxina pior do que o perfume, né? As fragrâncias, elas são cheias de toxina. E é aquilo, a pessoa usa todo dia e joga um monte, onde? Na pele, na própria pele. No pescoço, no Vai tórax, entrar. nos braços, absorve tudo. Então, hoje também, dentro desse mercado de produtos clean, tem os perfumes que têm uma composição mais limpa. Sugiro eles e outra coisa, ao invés de usar na pele, usa na roupa. Sim, Pinga na roupa, né? Faz o spray na roupa e depois você pode colocar a roupa para evitar, pelo menos minimizar esse contato com a a pele, porque premiação, isso reduz a absorção. claro. Isso. Pois eu confesso que no início, fiquei um bocadinho neurótica com tudo. Aliás, houve uma altura que até deixei de fazer as unhas, agora fui fazer porque tive um batizado, tenho umas festas mas já por rotina há muitas coisas que eu vou deixando de fazer e os cremes e vê-se uma demanda muito grande de pessoas a procurarem estes novos produtos, mas muitas vezes as pessoas estão focadas, lá está, naquilo tudo que acabámos de dizer, e às vezes há coisas que são feitas que acabam por ser piores. Há pessoas que se preocupam muito com tudo isto e em vez de investirem se calhar num filtro, a questão da maquilhagem, dos cremes e etc. Muitas vezes também são preocupação, mas a pessoa, que é o que eu queria que me respondesse agora na próxima pergunta, que é a questão do síndrome Ásia, que é uma das toxinas que não são por opção, não é? Não são, portanto, as outras toxinas nós temos que levar com elas e temos, a não ser que realmente tenhamos esses cuidados diários em ir minimizando a nossa exposição. Mas uma pessoa que decide pôr silicone, botox, pronto, há uma série de produtos que eu aí não sei o impacto deles no nosso sistema, mas admitindo que uma pessoa vai fazer uma coisa dessas, e há bocado estava a referir isso que foi o seu caso, portanto, tinha tido um diagnóstico cedo, foi tendo ali uma piora da sua saúde, e estava a entrar num ciclo vicioso de doença, digamos assim, sem tratamento. Portanto, estava ali o sistema todo a arder, um terreno biológico que eu imagino que estivesse muito mal. O impacto da colocação de uma prótese de silicone que possa vir a desenvolver a dita síndrome ásia, que a doutora também nos vai explicar o que é, será provavelmente muito diferente no caso de uma pessoa que esteja no estado em que a doutora estava ou numa pessoa que venha a fazer uma preparação diferente. Como é que a doutora vê esta situação e como é que faz com os seus pacientes? Porque se calhar também tem alguns pacientes que têm essa vontade e a doutora tem que gerir aí um bocadinho, não é? A expectativa e o É, estado do paciente. excelente pergunta também. Esse é outro ramo da, dessa carga tóxica assim, a que a gente está exposto, é que é a indústria da estética, né? Uhum, E a gente, assim, a gente tem que botar o pé no chão, entender o que está acontecendo, refletir. Isso não é normal. É claro que a indústria ela é alimentada porque as pessoas consomem claro. e só que a gente paga um preço por isso, né? E tem que ver até que ponto que vale, porque é uma carga tóxica altíssima. E eu vou falar um pouco mais especificamente sobre isso, mas não só sobre isso, né? Assim, é uma procura infinita por uma beleza, é a tal da harmonização facial, porque eu tenho que ter o rosto no formato tal, o lábio no tamanho tal, a sobrancelha.
Gente, né? Assim, não estou criticando, mas eu estou convidando a uma A reflexão se reflexão. isso parece ser normal. Dito Exatamente. isso, aqueles que optam em fazer isso, né? Eu vou falar agora do ponto de vista médico dos problemas, porque essa indústria da estética, da harmonização facial, ela trabalha com toxinas, por mais que digam, ah, é ácido hialurônico e a gente produz ácido hialurônico. Não, não é bem por aí. Aquilo que tem ali, primeiro, que não é só ácido hialurônico, tem outras coisas ali também. E tem alguns produtos que sim são piores do que outros. Não tem dúvida que o Botox é muito pior do que o ácido hialurônico, inclusive porque Botox é marca. A gente tem que dar nome aos nomes. Botox é toxina botulínica. A toxina, o nome toxina já está no nome, né? Deixar um nomezinho bonitinho, Botox é uma toxina. Ela não vai deixar de ser toxina, ela é tóxica em qualquer quantidade. Inclusive, né, vindo aí com mais estudos, porque vende-se o produto como se ele fosse Inerte. inofensivo, e não é assim. Exatamente. Não é assim. Então, hoje tem grandes estudos já, relatos de casos, uma população assim significativa, com efeitos colaterais evidentes ao Botox, e basta isso ser mostrado, porque tem muita gente que, porque não reflete, não parou para pensar e compra essa ideia de que tudo bem, não tem problema, a quantidade é mínima, então não tem Hum, problema, tem problema sim. Ele é neurotóxico diretamente, além do efeito tóxico para o músculo, em causar uma claro. paralisia, ele tem efeito no sistema nervoso central. E aí tem um monte de paciente que depois faz um botox, e a questão, esse é um grande problema, porque às vezes ela não vai desenvolver sintoma no dia seguinte. Porque se fosse no dia Demora seguinte, às muito vezes ia tempo. correlacionar. Hum, Demora. Demora porque é mediado pelo sistema imune. Então, isso vai ali causando uma resposta que vai lentamente tomando proporções maiores. Daqui um mês, 2 meses, a pessoa começa com sintoma. Ela vai achar que foi o Botox? Não, ela vai achar que foi o que ela comeu no dia anterior, pois. mas foi o Botox. Então, desde desenvolvimento de doenças autoimunes até reações inflamatórias diversas, seja na pele ou no nervo mesmo, né? Tem pacientes, pessoas que desenvolvem movimentos involuntários, que, né, acaba evoluindo para outros problemas aí, por causa do Botox. Então, o Botox é um grande problema, assim como esses outros aí. E quando a gente fala, né, vamos lá falar da Ásia, porque às vezes o Botox, ele é um fator gatilho para a Ásia. A Ásia é uma sigla, Hum, né, que remete ao desenvolvimento de um quadro autoimune por algum antígeno, então não é só silicone. É um antígeno. O ok. Botox pode ser um antígeno que causa essa resposta de deflagrar uma resposta no sistema imune inflamatória que vai perturbar todo esse sistema e lá na frente desenvolver uma doença autoimune. Pode ser uma vacina. Sim. Vacinas podem causar, porque elas interferem diretamente no funcionamento do sistema imune também. Não, não, não estou falando que não é para tomar vacina. Só estou Claro. falando que, Existe por um ser. risco. Existe, Pois. claro que existe. Às vezes tudo existe um risco, né? Às vezes a gente vai trabalhar com risco-benefício. Mas, a depender do tipo de vacina, da forma como foi feita, das medicações que foram usadas, o terreno biológico, no momento em que aquela vacina foi aplicada. Então, é tudo uma soma de fatores. Às vezes pode sim Claro. deflagrar uma resposta que vai Pois. virar uma autoimune. O E lá está. silicone, pode E falar. lá está a questão do silicone. E muitas vezes dessas vacinas, tudo o que está a falar, porque são coisas que nós temos que fazer. É a mesma coisa que a pessoa ter que pôr uma prótese ou assim, não é? Porque essas próteses também podem desencadear essa resposta de antigénios para fazer o sistema imunitário ficar mais baralhado, não é? Com certeza. Então, falando agora especificamente sobre o silicone, porque o pessoal chama doença do silicone. É que a Mas não Ásia é é só maior isso, do que pois. isso. Mas, talvez tendo em vista hoje a proporção que se tomou o silicone, porque é uma coisa assim Uhum. enorme, mundial, é um fenômeno mundial a colocação de prótese de silicone. Por exemplo, quando eu coloquei, foi isso, assim, é porque a gente não para pensar. É vendida a ideia de que não tem problema nenhum, ele é inócuo, ele não causa nenhuma resposta inflamatória, então vamos colocar. Mas não é assim.
Ele Pois, causa resposta inflamatória, sim. O material ele solta silicone. Então, dentro dessas pesquisas, para se chegar nesse quadro da Ásia, né, e definir o que, que é isso, viram que o material do silicone se desprende e vai para diferentes partes do corpo, vai para o cérebro, vai para extremidades, vai para articulação. Então, você dissemina esse material no claro. corpo. Isso tem efeito tóxico e vai, né, provocar, porque o sistema imune ele reconhece aquilo ali como não próprio, vai ter alguma coisa errada aqui. Então, vamos tentar resolver, vamos tentar eliminar, que é também algo que parece com a tatuagem, que é outra fonte de toxina também. Então, vamos tentar resolver esse problema aqui, né? As células que vêm fagocitar, vamos tentar de alguma forma eliminar, mas não elimina. Só que aí fica o tempo inteiro ativando o sistema imune, causando uma resposta inflamatória de baixo grau e, somado a outros fatores, isso pode chegar ao ponto de desenvolver uma doença autoimune. Então, hoje, primeiro, se puder, né, se a pessoa, às vezes, considerando o risco que ela vai assumir, eu coloco isso, não sou eu que vou decidir, é você. Claro. Você sabendo disso tudo, você tem que decidir se você quer assumir o risco, porque a gente não tem como prever que vai acontecer algum problema. Às vezes a gente tem como diminuir a chance, digamos assim, mas a gente não tem como prever. E nem dizer para o paciente, não, você coloca tranquilo porque não vai ter nada. Não é assim. Então, diante desse esclarecimento todo, eu deixo a decisão para a própria pessoa, não sou eu que vou Claro. decidir, é a própria pessoa. Pacientes que já têm um histórico de autoimune. Com esse paciente, eu vou ser mais incisiva. Uhum. A chance de ter uma complicação, outra, é maior. Então, eu não recomendo. Então, para uma pessoa que não tem um histórico de autoimune, eu vou fazer toda a explicação e lógico que a decisão é sempre da pessoa, mas com o paciente de Claro. autoimune eu vou ser mais clara. Eu não recomendo colocar, eu não recomendo silicone, eu não recomendo botox, porque o botox é muito tóxico. Eu não recomendo esses procedimentos, sejam eles quais forem, que geram um processo inflamatório no corpo. Então, vai fazer o Sculptra, por exemplo. Não sei se aí tem, aqui no Brasil tem. É um laser. Esses Uhum. lasers que são não só o Sculptra. O Sculptra acho que é um procedimento também que injeta para estimular a produção de colágeno, Uhum. mas tem alguns lasers que fazem esse estímulo. Eles vendem como isso. Ah, vamos estimular a produção de colágeno. Mas como que você estimula a produção de colágeno? Gerando um processo inflamatório. Inflamatório. Você gera uma lesão no tecido e o corpo vem para recuperar, né, restabelecer e com isso aumenta a síntese de colágeno, mas você está aumentando a inflamação. Poxa, o organismo com autoimune, ele já está inflamado. Ele já perdeu essa capacidade de autorregulação, de controlar a inflamação. E aí você vem fazer mais coisas que Uhum. aumentam toxina, o nível tóxico, a carga tóxica do paciente autoimune a princípio, ela já estourou a cota também. Pois. Então, é um paciente que já tem problema de detoxificação, carga tóxica aumentada, inflamação crônica. Aí você vem fazer procedimentos com mais toxina, mais inflamação. É um pouco. Então, é, eu realmente, para esses aí, eu sou um pouco mais clara em não recomendar. E, Ou enfim, seja, o ideal é não fazer e a fazer, se calhar ter a certeza que o organismo está na sua melhor forma possível, digamos assim, porque depois temos aquelas pessoas que têm que fazer, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que tiveram um cancro da mama e têm que fazer uma prótese de reconstrução e aí é um caso diferente, não é? Porque aí sim, terá que se gerir o benefício e o estrago, não é? Porque também trará alguns benefícios já à autoestima da pessoa, imagino eu. sim, Mas é preciso a pessoa ter consciência de tudo aquilo que estamos aqui a falar para também ficar atenta e na medida em que isto lhe for acontecendo e for sentindo alguma deterioração que seja coincidência daquilo que fez. Seja um procedimento por uma prótese de silicone, seja botox, seja uma necessidade de uma prótese articular, portanto, a pessoa perceber que aquilo não é um objeto inerte que ali está e que pode realmente mexer com o sistema. E nessa altura, se calhar, não sei, aí é lidar com o dano, não é? Aí vocês terão que sim. lidar um bocadinho com o dano. Perfeito. Esse exemplo aí é um que
que deixa claro assim que a gente tem que entender o cenário, O cuidar o contexto, máximo possível, mas às vezes vai ser necessário, né? Porque exatamente. às vezes um paciente que fez uma mastectomia total, às vezes o impacto que aquilo vai ter, fora o próprio diagnóstico, né, que Sim, sim, já sim, dá sim. uma desequilibrada no paciente, esperada, inclusive. Mas aí faz todo um processo de tratamento muito agressivo, uma cirurgia, né, que retira as mamas. Então, às vezes a opção é colocar o silicone mesmo. Mas aí entra isso, né, essa questão dessa Claro. gestão. E é Do uma dano. gestão que não é momentânea. Ah, eu vou fazer um tratamento, ponto, acabou. Porque é outra coisa que eu vejo assim, gente, não existe isso. É pro resto da vida. Cuidado é para sempre. Então você vai aumentando sua consciência, não tem como você aprender que algo faz mal, mas depois faz mal, mas eu posso. Agora eu posso. Não, agora eu continuo não podendo, Claro. né? Então, é isso. Cuidar e é um cuidado para sempre, ter essa consciência e aplicar isso na vida. E agora uma pergunta assim um bocadinho provocadora, porque estamos na altura do verão, não é? Além de eu imaginar que nesta altura há muita explosão da questão destas injeções de silicones, botox, porque o pessoal quer ir para a praia na sua melhor forma, e vêm as soluções milagrosas dos detox. Detox de tudo, há detox de tudo hoje em dia. Como é que a doutora vê esta questão da moda dos detoxes? Tem algum paciente a pedir-lhe que quer fazer um detox de qualquer coisa? E quais são os nossos reais mecanismos de detox, que já falámos se calhar num dele há bocado, que a doutora começou por falar nisso lá atrás. Como é que a doutora vê esta moda atual e como é que podemos esclarecer quem nos ouve de como é que o nosso real detox funciona? O nosso corpo, ele vem com essa habilidade, com essa função de detoxificação naturalmente. É claro que a depender, por exemplo, de alguns polimorfismos genéticos, Claro, a gente vai ter variações na população, naturalmente, de pessoas que têm essa função melhor ou não o tão pior. boa. É. E às vezes um exame, por exemplo, genético, mostra isso, e talvez a principal função seja tomar consciência de qual que é o seu estado, por exemplo, vamos colocar só nesse exemplo de detoxificação. Bom, meu estado é esse. Então, eu vi ali que a minha detoxificação não é tão boa, porque tem alguns genes que determinam Uhum, determinadas funções, tá, X, Y, que estão aquém daquele potencial que poderia ser. O que que eu vou fazer? Eu vou agora entender que eu preciso fazer o trabalho dobrado. Se uma pessoa precisa ter o cuidado X, eu preciso ter 2x. Por quê? Porque minha detoxificação não é tão boa. Então, eu vou, às vezes, prevenir mais, vou evitar certas exposições, vou fazer mais aquilo que favorece mecanismos de uhum. detoxificação para ajudar nesse funcionamento. Então, esse é um ponto. É, Tendo dito isso, muitas vezes que a gente já vem com essa função detoxificante de fábrica, por que que às vezes a gente tem, por exemplo, tanta toxina? Um, por causa da exposição. Então, às vezes, a gente está se expondo a uma carga extrafisiológica. A gente veio Uhum. com uma determinada capacidade, só que está tendo demais. Pois. E aí a gente desequilibra nessa questão de exposição e eliminação. É um processo contínuo, então não adianta eu pensar que eu vou fazer tudo errado. Por quê? Ah, porque antes do verão eu vou fazer um detox e vai dar tudo certo. Eu vou eliminar tudo. Não é assim, né? Então, entender que é um processo, mais uma vez, contínuo. É um cuidado Todos para os dias. sempre, todos os dias. Não tem fórmula mágica. Então, esse é um ponto importante. E às vezes eu vejo algumas pessoas falarem no suco detox, por exemplo. Enfim, ele pode ter ali ingredientes que, às vezes, por causa dos nutrientes,
são nutrientes que a demanda num processo de detoxificação é aumentado, mas não basta ingerir. É outra coisa que eu gosto de chamar a atenção, assim. Ah, então agora eu vou fazer uma dieta detox. E se entope de um monte de comida, de alimento, que entende que iria ajudar no processo. Só que se a sua digestão, por exemplo, não estiver boa, não adianta você ficar ingerindo esse tanto de coisa, às vezes vai piorar. Vai piorar, inclusive, a digestão. Então, a gente tem que entender também esse processo de qual que é o momento do paciente, como é que tá. Aí eu vou tomar suco detox por um mês. Às vezes não vai ajudar nada, vai piorar. Porque Uhum. se os alimentos que tiverem ali você não digeri-los bem, isso não vai favorecer seus mecanismos de detoxificação. Então, é isso, assim, todo o processo de equilíbrio do organismo, ele passa por melhorar também a detoxificação. Mas não é um suco detox que vai resolver esse problema, não é uma coisa que eu vou fazer tudo errado e, ai, com um mês eu vou resolver meu problema. Também não é assim. Claro. Sim, porque e depois lá está, além de termos esses protocolos de detox e essas coisas que vamos vendo por aí divulgadas, não é? Temos também depois alguns suplementos e pronto, intervenções assim um bocadinho milagrosas. Bom, isto como há a medicina, temos a medicina tradicional que tem, como a doutora explicou no início, que a vossa formação há uma parte que é mesmo essa. Tem um sintoma, tem uma doença, tem um remédio e está. E aqui na área da saúde, mesmo na área integrativa e até também muitos influencers, eu não chamo influencers, chamo desinfluencers, acabam por fazer um bocadinho o mesmo. Divulgam um sintoma, divulgam um suplemento. Como é como é que isto, como é que vê, como é que se posiciona sobre esta corrente atual? Há de facto aqui alguns suplementos que são assim quase obrigatórios para quem está a começar a iniciar portanto, algum tratamento. Ou o que é que acha de estarmos aqui a citar sintomas e que tem que ser isto para começar agora? Como é que a doutora vê esta história toda e se há de facto aqui alguns, sim, alguns suplementos que podem ser úteis para toda a gente, não é? De uma forma assim transversal. Vamos lá. Se a pessoa quer começar, ela não deve começar pelo suplemento, ela deve começar pelo básico. Porque às vezes a pessoa quer tomar um suplemento porque é bom, mas ela não dorme direito, não come direito, não faz exercício. Então, o que que adianta o suplemento? Aí, zero. Vamos Claro. começar pelo básico, os pilares, é o que eu recomendo. Então, aí tem um suplemento para todo mundo? Eu não indico. Eu indico pilares de vida para todo mundo. Todo mundo. Foca no básico. Porque o básico funciona. A gente veio com isso de fábrica, aquilo que eu estava falando, o corpo sabe detoxificar. Mas ele não vai detoxificar se você vai dormir meia-noite todo dia. Inclusive porque o principal processo de detoxificação acontece durante a noite. Enquanto a gente dorme, o corpo trabalha. E é o processo ali, é o momento em que o corpo mais vai fazer a faxina da casa. É durante o sono. Ah, eu vou tomar um suplemento, mas se top de comida, porcaria. Não vai adiantar nada. Então, assim, vamos começar pelo básico, é isso que eu recomendo. Claro. Há nutrientes que ajudam. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Até mesmo porque, se a gente for esmiuçar aqui a composição do nosso corpo, de que a gente é feito? De que uma célula é feita? De nutrientes. A gente é feito de ferro, de magnésio, né? Tem até a compreensão, né? A gente é feito de poeira cósmica. É isso mesmo. São os elementos da tabela química, da Claro. tabela periódica. A gente é feito disso. Então, é claro que se houver deficiência em alguma reação de algum nutriente, ou se a gente vier com aquelas questões, aqueles polimorfismos genéticos, essa determinada reação não funciona também. Mas, se eu aumentar o aporte de nutrientes, eu desloco essa reação no outro sentido. Então, eu vou otimizar o funcionamento dessa reação para Claro. aquilo que eu quero. Excelente. Então você entende que o nutriente ele entra aí, entendendo esse processo metabólico, ele entra de maneira individualizada para melhorar o funcionamento do corpo, da célula, Claro. porque a gente é feito disso. A nossa matéria
matéria-prima de tecido. Então, não tem dúvida que eles ajudam. Agora, essa questão de eu vou tomar um suplemento porque suplemento é bom para detox, eu vou tomar um suplemento porque esse suplemento é bom para o sono, eu vou tomar um suplemento porque esse suplemento é bom para reduzir a ansiedade. Aí já começou uma história que eu não Hum, recomendo. pois. Aí você poderia usar também o remédio. Ah, eu vou tomar esse remédio. Então, assim, começou a trocar, só trocar Sim, o sim, sim, remédio sim. pelo suplemento. Exatamente. Não funciona. Não, não trabalho dessa forma. Eu trabalho e entendo, né, naquela imagem que eu mostrei, né? Eu entendi o metabolismo, eu entendi as reações que eu preciso favorecer nesse paciente. Então, eu vou usar nutracêuticos, nutrientes que vão entrar para favorecer as reações metabólicas que eu preciso Corrigir. favorecer nesse paciente, Exatamente. corrigir, exato, para ajustar o funcionamento. E quanto ao longo do processo, quando eu vou ajustando, provavelmente cada vez mais eu vou usar menos coisa. Por quê? Porque eu estou corrigindo função. E o estilo de vida, que é a base. Né? Então, eventualmente, tem alguns nutrientes que, para algumas pessoas, alguns pacientes, eu vou manter. Inclusive, se a gente considerar, por exemplo, essas questões genéticas ou por quaisquer outros motivos, né, que vão demandar ali a manutenção de alguma coisa, a gente continua. Mas esse uso tem que ser inteligente. E, Esse uso e- aleatório, não claro. recomendo. E muitas vezes, se calhar, personalizado para o paciente que tem à sua frente, porque hoje em dia a indústria traz-nos coisas boas, não é? Em termos de a ciência está cada vez mais evoluída e eu penso que vocês também, como médicos, têm cada vez mais têm é que estudar e perceber o que é que o exame vos mostra, muitas vezes, não é? Porque se calhar para perceber onde é que falta aquele nutriente naquele paciente é preciso saber que exame pedir, como o interpretar para poder lá está ajudar a corrigir essa rota e corrigir as funções de detoxificação da pessoa. Sim. Mas depois, também a mesma indústria que se calhar vos dá essas panóplias, também tem uma série de exames que eu queria perguntar-lhe, porque dentro da minha página eu divulgo aqui algumas coisas de saúde, alguma da minha história, que também passou por alguns erros, não é? Porque a gente só aprende a errar, não é? E há aqui uma questão que muita gente faz estes testes, que são os testes de, essencialmente, eu não sei se aí no Brasil se chama da mesma maneira, que é o A200, tem um painel que Uhum. tem uma série de alimentos, A100, A200, enfim, aquilo testa uma série de alimentos. E eu queria lhe perguntar. Por exemplo, temos alguns exemplos típicos do glúten, do leite e do ovo. Estes alimentos podem nos dar falsa sensação de, portanto, dar um positivo, ou um negativo e não o ser. Portanto, há aqui algum meandro que possa falhar a esses testes, digamos assim, porque muitas pessoas têm que ter. Parece que têm que ter assim um papel na mão que lhes diga que têm que parar de consumir. Como é que observa na sua prática clínica? Excelente. É, Primeiro, eu não recomendo esses testes sem essa avaliação metabólica e sem até mesmo ajustar o estilo de vida e começar um tratamento. Exatamente. Primeiro, porque só retirar alimento não resolve nada. Você vai retirar e fazer mais o quê? Ah, não, só parei de comer. Vai. Mas o problema não é necessariamente o alimento, às vezes está dentro de um contexto muito mais Mais amplo de complexo. problema. E não por um acaso, às vezes o paciente para de comer e volta a comer, aí volta a ter problema. Ou para de comer e também o problema não resolve, porque não é só um alimento, eu vou resolver Claro. minha vida parando de comer ovo, ou parando de comer leite. Não é assim. Se não houver essa correção, às vezes da dieta como um todo, não vai resolver. E não só da dieta, mas da digestão. Então, assim, eu primeiro não vejo que sejam exames para serem pedidos para todo mundo. Eu, inclusive, na prática, peço pouquíssimo. No dia a dia, peço Eles muito têm pouco. lugar, mas para se calhar para um grupo de pacientes já um bocadinho específicos, não é? É, sim.
E vou te dizer que para a maioria dos meus pacientes, eles não são necessários. Por quê? Porque a gente vai corrigir. Antes de sair tirando alimento por causa de um exame, a gente vai trabalhar para consertar a digestão. Então, quando você melhora a sua capacidade digestiva, e nessa fase, provavelmente alguns alimentos vão sair, mas não aqueles alimentos do teste, aqueles alimentos que a gente sabe que são muito Sim, sim, difíceis de sim. serem digeridos, que são inflamatórios. Então, a gente vai limpar e favorecer esse processo de aumento da capacidade digestiva, de tal forma que, aí sim, depois, quando o paciente consumir algum alimento que às vezes a gente pediu para tirar lá no início, ele tolera. Então, essa capacidade de tolerar alimentos que antes você não tolerava é um processo natural quando a gente melhora a capacidade do organismo. Não quer dizer que agora você vai voltar a comer e você vai comer todo dia. Claro. Não, Sim, claro sim, que não. sim. Porque se Pois, você volta a comer um alimento, inclusive, quando a gente está falando disso, a gente está falando de alimentos que são pesados, que são os alimentos que dão problema. São alimentos pesados, difíceis de serem digeridos, com maior capacidade alergênica e inflamatória. Se você volta a comer todo dia, é claro que o problema vai voltar. claro. A gente, para alguns grupos de pacientes, eu vou dizer, ó, nós vamos dar uma limpada agora, nós vamos tirar. E não precisa de teste para isso, eu já sei aquilo que é natural. E às vezes o próprio paciente sabe também. Pois, Eu como e passo mal. Então, se você come e passa mal, então você não vamos deixar ele agora. Esse é o melhor claro. teste, essa observação. Então, agora nós vamos tirar, vamos tratar. Se for um paciente, por exemplo, que não tem autoimune, eventualmente você viajou, um evento especial, teve uma festa, pode voltar a comer, né? Não é todo final de semana, porque todo final de semana não é exceção, é regra, né? Mas, enfim, agora você tem que ter consciência que são alimentos que, às vezes, no contexto ali, não vão favorecer a sua saúde. Então, dentro desse processo de melhorar a consciência da saúde, e daquilo que eu faço, que melhora ou piora, é mais uma vez, você assume a responsabilidade. Se você acha que convém mesmo comer de vez em quando, ou se não faz sentido. Porque eu sei que se não Claro. me faz bem, para que eu vou comer? Beleza. Paciente com autoimune, alguns grupos já, não é grupo, às vezes são, né, alguns alimentos específicos. Para esses pacientes, e também não precisa de teste para isso, olha, pela característica funcional, não é de macronutrientes, não estou falando por causa da quantidade de proteína, carboidrato e gordura, não. Eu estou falando do que esse alimento, depois de ingerido, ele faz dentro do organismo. Isso é um processo funcional, não é da característica bruta do alimento numa prateleira. Eu não estou olhando a frio, né, as características de macronutrientes. Eu estou olhando o que que esse alimento faz depois que ele entra, por exemplo, no tubo digestivo. Então, por aquilo que a gente já entende do processo que vai acontecer depois dessa ingestão, para o paciente com autoimune, eu falo, olha, não recomendo você voltar a comer isso, não. Porque você pode ter, é aquela história da reação também da toxina. É um alimento que, para essa pessoa, é uma toxina. E aí você pode desencadear um processo, o paciente com autoimune, às vezes, ele tem uma memória, e ele tem uma série de questões ali no organismo que, se ele altera, inflama e gera uma resposta imunogênica, que vai dar um desequilíbrio, às vezes ele demora mais para voltar ao eixo do que um paciente, por exemplo, que não tem autoimune. Uhum. Então, às vezes, vamos colocar permeabilidade intestinal. Todo mundo que consome glúten tem permeabilidade intestinal, porque é uma molécula extremamente difícil de ser digerida e é um glúten, né, um produto ali transgênico, ele já mudou muito, ele não é mais o mesmo glúten de antes. Então, ele causa, sim, permeabilidade intestinal. Agora, numa pessoa que não tem autoimune, por exemplo, a depender, né, do estilo de vida dela, inclusive, vai causar uma permeabilidade intestinal. Aí eu comi pontualmente, dura horas. De um dia para o outro resolveu Transitório. é, Uhum. aquela mudança ali, até na estrutura mesmo das células. Num paciente com autoimune, às vezes não. É uma permeabilidade intestinal que vai durar dias, semanas, meses para voltar ao normal, porque o organismo, inclusive a Já está depender da mais, fase, já está mais ativo ou mais exatamente. alerta.
inclusive a depender da fase em que ele está no processo de tratamento. Se ele come, ele vai demorar muito mais. Então, você interfere, né? Hoje tem autores que falam assim, pacientes com autoimunes, e é qualquer autoimune, não é só doença celíaca. Quando se expõe ao glúten, às vezes vou comer uma vez no mês, às vezes é o suficiente para esse paciente não entrar em remissão. Porque ele deflagra uma resposta em uma alteração, em um desequilíbrio, que vai demorar muito mais do que A um mês, pode corrigir. demorar 6 meses. E aí, se todo mês ele come uma, eu vou comer uma vez por mês, é o suficiente para não entrar em remissão. Pois, e Então, lá está, isto depois também pode ser um bocadinho individual. Por exemplo, eu tinha muitas dores articulares, que eu tenho uma espondilortrite axial, e eu tinha muitas dores articulares. E eu levei 2 meses de suspensão inteirinhos para sentir algumas diferenças nas dores articulares. E perfeito. então, se calhar há pessoas que com 2 ou 3 semanas conseguem, e se calhar há outras que vão precisar de mais, não é? Daí a pessoa Exatamente. ter que ser mais do que confiar num teste, porque eu fiz teste de doença celíaca, porque eu também queria um papel a dizer que não podia comer glúten. E então eu fiz o teste de doença celíaca e achei que aquilo vinha positivo. Eu introduzi novamente o glúten, etc. Epá, foi um bocado decepcionante, não é? E há muita gente que confia nesses testes, mesmo de doença celíaca, não tem problema, não tem doença celíaca, posso comer glúten à vontade. E pelos vistos não é bem assim, não é? Portanto, as pessoas têm que estar um bocadinho mais dispostas, se calhar, a ouvirem-se a si do que a precisarem de um teste para validar o que o seu corpo lhes está afinal a dizer, não é? Excelente. E tem um conceito que eu vejo que muitos profissionais, inclusive da saúde, eles não tomaram contato e não entenderam. Bem, não. A doença celíaca é uma coisa, ela é uma doença autoimune. Existe a intolerância ao glúten não celíaca. Essa aí não aparece no exame. Quer dizer, se você faz ali doença celíaca, às vezes nem ela vai dar os marcadores autoimunes. Mas tipicamente a pessoa tem os anticorpos que a gente consegue fazer no exame de sangue, inclusive, e vir ali positivo. Mas, enfim, não tendo doença celíaca, é o mais comum, inclusive, a intolerância ao glúten não Não celíaca. Ela seria. não vai ter anticorpo, muitas vezes não vai ter marcadores para a gente identificar. Às vezes faz um teste de. Quantos não já aconteceu isso? Um teste de sensibilidade alimentar, tipo esse A200, e não vem lá. Mas é porque não vai vir mesmo. Não significa que ela não tenha intolerância. A intolerância, o melhor diagnóstico é clínico. É aquele Claro, paciente, por exemplo, que aí vai às vezes variar nesse tempo mesmo, mas é um paciente que come e tem sintoma, para de comer, pode, e aí os sintomas vão embora e pode durar uma, 2 semanas, um mês, 2 meses, como você relatou, mas o sintoma vai embora. E se você voltar a comer, o sintoma volta. volta, volta. Esse é o melhor diagnóstico. Essa é tipicamente o quadro, é um diagnóstico clínico. Essa é a intolerância não celíaca ao glúten. É a melhor forma mais simples, mais acessível de fazer o diagnóstico é clínico. Às vezes a pessoa tem dor articular, como você mencionou, ela come, tem enxaqueca, ela Sim. come e estufa, ela come e o intestino muda. Então, assim, às vezes são sintomas intestinais, mas às vezes são extraintestinais. Ela come e tem, começa uma dermatite. Ela come e o couro cabeludo começa a descascar, descamar. Tudo isso é sinal e tudo isso e muito mais dessa intolerância ao glúten. Você está vendo alguma coisa, mas ali o grande problema é nessa parte da inflamação, do sistema imune, inclusive o grau de desajuste que está acontecendo ali, Ele vai avisando devagarinho. exato, desse desequilíbrio que aconteceu, dessa intolerância, né, Uhum. ao glúten. Doutora, estamos a chegar aqui ao fim, mas eu queria lhe pedir para se nos pudesse dar assim, se calhar até um conselho que dá aos seus pacientes, não é? Que muitas vezes estão naquela dúvida de começar, com aquela falta de energia e vontade, porque muitas vezes isto exige aqui algumas mudanças de estilo de vida. Se pudesse deixar um conselho a quem nos está a ver e que está assim com clara perda de qualidade de vida, o que é que dizia assim um bocadinho para essa pessoa acordar para a vida e se começar a mexer, a cuidar da sua saúde?
tendo em conta tudo aquilo que nós dissemos aqui anteriormente? É, talvez o grande início seja, de fato, se interessar pelo assunto e buscar informação. Eu sei que às vezes pode parecer confuso, contraditório, e eu vejo muita gente manifestando isso nas Uhum. redes sociais, né? Ah, um fala que pode, outro fala que não pode. Um fala que você não pode comer, outro fala que você que não tem problema nenhum. Sobre os mais diversos aspectos, né? Mas é isso. Vai, vai tomando Devagarinho. contato, porque você, à medida em que for estudando, você vai criando uma consciência, com o tempo você mesmo vai passar a distinguir aquilo que provavelmente faz mais sentido ou não faz, vai fazendo essa seleção, porque até a gente como profissional, no início é assim também. Você toma contato com uma linha, aí daqui a pouco o outro fala outra coisa, e daqui a pouco o outro fala outra coisa. Como é que você vai distinguir? É isso mesmo, é ampliando o conhecimento. Aí tem uma hora Claro. que você vê que não, mas até associando com a prática, né? Não, mas isso aqui realmente, beleza, ele entende isso aí, mas eu tô entendendo que não é desse jeito, e vai criando esse senso crítico. Então, o primeiro passo é isso: conhecer e ir em busca, se interessar, não se acomodar. E em termos práticos, são os pilares, né? Até isso é difícil quando a gente fala em alimentação, né? Porque o que eu mais recebo é gente que fala que come bem, mas não come bem. Então, aí precisa de um profissional mesmo, tá? Sim, comer Mas bem é muito falando em individual, não é? pilares, Comer sim, bem acaba por ser muito sim, individual para individual. cada um. Mas falando em pilares, alimentação, sono e exercício físico, porque ainda hoje eu recebo, por exemplo, muito paciente que não faz exercício físico, Pois. não faz nada. Tem alguns ainda, né, que não fazem nada, ou faz muito insuficiente, 2 vezes por semana. Eu falo, olha, se a gente come todo dia, dorme todo dia, faz cocô todo dia, pelo menos deveria fazer. A gente deveria também fazer exercício todo dia. O movimento faz parte da vida. Claro. Então, é isso. Agora, se a pessoa tem algum diagnóstico, ou às vezes mesmo sem diagnóstico, mas que quer algo mais elaborado, eu acho essencial ter o acompanhamento de profissionais Sim, mesmo. sem Precisa. dúvida. Faz diferença. Sem dúvida, Faz doutora. diferença. E para terminar, há algum livro que nos possa recomendar até que dê um empurrão às pessoas para começarem a saber sobre estes temas que falámos aqui hoje? Ai, sim, tem vários. Eu estou lembrando aqui de um livro que é do Matheus Macedo. Ele trabalha com medicina ayurvédica, inclusive, nem é. É porque eu, no meu entendimento, eu entendo o seguinte: nós temos as nossas medicinas funcionais milenares, a medicina chinesa e a medicina ayurvédica. Uhum. Não tem nada mais funcional do que elas, porque elas melhoram o funcionamento do corpo, elas são preventivas, elas trabalham voltadas para corrigir as causas dos problemas. E por isso que eu estou lembrando do livro do Matheus Macedo, porque ele trabalha com medicina ayurvédica. Inclusive, ele tem Instagram, tem YouTube, tem podcast, e ele faz um trabalho magnífico de distribuir conhecimento. E ele tem um livro. Ele fala em 4 pilares. Se não me engano, o livro dele são os 4 pilares da saúde. Esse seria o primeiro. Como eu falo muito também sobre, vamos começar pelo básico, os 4 pilares da saúde do Matheus Macedo, ele já oferece muita coisa do básico que tem que ser feito todo dia. É isso mesmo, ele chama os 4 pilares da saúde Matheus Macedo. Para paciente que tem autoimune, aí tem vários também. Tem um, inclusive, eu não estou com ele físico, agora eu estou olhando para ele ali na minha. Tem um que chama. Deixa eu pegar o nome certinho dele aqui. Acho que foi um dos primeiros, inclusive, que eu li, só para vocês terem ideia. É Como Tratar Doenças Autoimunes, é um deles, é do Tom O'Brien, um
pesquisador, né, um autor que fala muito sobre autoimunes. Chama isso, Como Tratar Doenças Autoimunes. Outro livro também muito bom de autoimunes chama Doenças Autoimunes. E a autora é a Anne Myers. Uhum. Ele tem um subtítulo que é assim: Previna e reverta todo um universo de doenças inflamatórias. Porque a doença autoimune ela é uma doença inflamatória, mas existem várias outras que são do espectro autoimune, às vezes elas não Claro, recebem o claro. título de autoimune. Uhum. Mas é isso. Então, eu começaria pelos quatro pilares, inclusive porque os quatro pilares do Matheus Macedo, por exemplo, eles são essenciais para o tratamento e manutenção de remissão das pessoas com autoimunes e de maneira mais específica, que aí já é uma visão ocidental da medicina funcional, Claro. mas também agrega muito, eu acho que são coisas que às vezes se acrescentam, são esses livros do Tom O'Brien e da Amy Myers. Eu acho que há aqui alguns em comum que a minha última convidada me partilhou também, mas é isso, porque para leigos, sobretudo, há aqui uma linguagem comum nesses livros. Eu um deles já li, os outros já estão na minha lista também para comprar e ler, que é uma linguagem comum que nos ajuda a entrar e a perceber, sobretudo, alguns mecanismos base que eles explicam de uma maneira muito fácil para leigo entender e que ajudam realmente a querer meter essas coisas no nosso dia a dia para fazer alguma coisa e sabemos o que é que estamos ali a mexer em termos de sistema imunitário. Doutora, queria que nos deixasse aqui as suas, onde é que a podemos encontrar, mesmo para, portanto, o Instagram e o YouTube, que eu sei que tem, eu vou deixar aqui em baixo. Mas diga-nos, em termos também de consulta, se alguém do Brasil nos estiver a ouvir e quiser consultar presencial consigo ou online, atendo online, diga-nos. Perfeito. Então, eu tenho a página do Instagram, que é onde que eu mais movimento até o momento com Claro. informações e compartilho, né, esse conhecimento mais no Instagram. No YouTube são vídeos mais longos um pouco, então às vezes Uhum. eu posto mais coisas, dou uma parada, enfim. E aí o Instagram é o Doutora Samara Canguçu, o YouTube também, a página do YouTube também. No Instagram, para quem quiser algum agendamento, online ou presencial, tem um link, tem lá Agende. Embaixo tem um Ok, link, aí pode mandar a mensagem que o pessoal, agenda. a equipe, né, pelo WhatsApp, vai dar as orientações. Aí, como sendo online, como é online, tem essa possibilidade, é o que eu disse, eu atendo gente do Brasil inteiro e até de fora. Presencialmente, eu atendo principalmente em Belo Horizonte, em Minas Gerais, é onde eu mais fico. E Claro. tenho atendimento em São Paulo também, mas ele não é tão frequente. A agenda de São Paulo, normalmente, inclusive, é para aqueles que já são até pacientes, já passaram numa consulta online. E como eu E vão falei que eu fazer um trabalho com retorno. terapia neural, terapias nutricionais, exato. Às vezes a gente vai lá para fazer as terapias presenciais. Então, é isso. São esses dois lugares que eu atendo, sendo que BH é o lugar que eu mais atendo presencial. Uhum. Doutora, agradecer-lhe por termos estado aqui este bocadinho, e falamos-nos por aí nas redes sociais, que eu acompanho o seu trabalho e volta e meia divulgo também aqui para que quem me acompanha nas redes sociais possa beneficiar, porque acho que é de páginas como a sua que as pessoas vão começando a acordar para a vida e a perceber que há mais do que um comprimido para tomar, há muito mais a fazer do que só ficar agarrado realmente a uma medicação que não deixa de ser importante, mas primeiro temos que fazer a nossa parte aqui no estilo de vida. Muito obrigada. Eu que agradeço, Patrícia, foi um prazer. Agradeço demais assim, a oportunidade, porque é isso mesmo, é abrir a mente das pessoas, divulgar. Eu acho que tudo começa por aí, né? Agradeço toda a atenção. Obrigada pelo convite. Estou à disposição. Com certeza, porque a doutora tem Ah, um género de abordagem com que eu me identifico, obviamente, por estar desse lado. obrigada. Adeus e até à próxima. Imagina. Adeus. Obrigada. Beijo para vocês.